Estou eu aqui de novo. Eu vim mesmo para fazer essa pecinha que as meninas gostaram e todo mundo queria uma pecinha diferenciada. E aí eu resolvi aqui rapidinho fazer para vocês. E aí eu espero que vocês gostem. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês dos meus parceiros, né? Em primeiro lugar eu vou falar da minha máquina, que é da Central Máquinas. De onde veio a minha máquina. Minha máquina é uma Sansei Q4. E aí eu quero falar também da minha parceira Juju Ciani, que me manda as etiquetas. E eu gosto muito, então eu tenho um cupom de desconto também para vocês que quiserem, que estiverem procurando etiqueta. Vocês podem entrar na página dela e conhecer que tem uns box bem legal lá. E o outro meu parceiro é a Fato Arts, que me manda tecidos sublimados quando eu preciso de uma peça específica. E cursores, zíper, ferragens em geral, é de lá que vem para mim. E aí eu quero aproveitar também para pedir para vocês, né, quem quiser conhecer mais a minha página e quem quiser me seguir também lá no Instagram, é Regininha Moraes também. Então sejam bem-vindas em qualquer das mídias que vocês quiserem me dar o prazer de conhecer e me seguir. Vou fazer essa necessaire aqui, ó. Tudo partiu de uma necessidade de uma cliente minha. Então, por isso que eu vim fazer. Então, eu fiz a minha, segundo as minhas medidas, o que eu achei que era bom para mim. Aqui dentro, para determinar a altura, eu me baseei pelo objeto maior que a gente leva, né? Que no caso é o vidro de acetona. As outras coisas mais são esmaltes, ó, cabe bastante coisa aqui. E lixa, e o alicatinho de cutícula também, ó, ele cabe aqui no bolsinho. Então eu fiz segundo as necessidades da minha cliente. Ela foi falando o que ela queria e eu peguei e fiz segundo a vontade dela. Hoje eu vou mostrar para vocês que a gente tem várias formas de a gente agregar valor às peças que a gente faz. Aqui eu fiz um tecidinho bem simplesinho, ó, ele todo. Então eu não quis assim, como eu vou dizer, agregar muita coisa aqui, porque eu achei que o tecidinho já estava de bom tamanho, então eu fiz. Hoje eu vou fazer para vocês uma outra ideia para a gente poder aproveitar os retalhos que a gente tem. Então eu peguei um tecidinho assim, bem simplesinho, ó, de poá. E aqui, não sei se as meninas sabem, mas eu estou treinando fazer um quilt livre. Então todo dia eu treino um pouquinho. Então eu fiz assim, ó. E para minha abinha, para ela ficar diferente, ó, eu peguei retalhos e fiz essa composição aqui, ó. Então eu peguei retalhos, tem retalhos aqui, esses meus aqui, eles têm 3,5 de largura, mas você pode fazer com qualquer largura, com 2, com 3, 3,5, 4, isso aí vai depender dos retalhos que você tem. Então eu guardo os meus retalhos todos separados por cor. Então quando eu preciso de uma cor, eu já vou lá no saquinho daquela cor, já está tudo separado para mim. Então eu já deixo mais ou menos que organizado. Então a minha abinha eu vou fazer nessa composição aqui, ó. Eu espero que fique legal, porque no tecido inteiro eu gostei. Aqui eu vou realmente fazer um teste com vocês. Então vamos lá, meninas. Para quem já me conhece, sabe que eu faço molde para tudo, mas não tem molde, tá, meninas? São medidas. A partir das medidas, aí vocês fazem um molde de vocês aí na casa de vocês, do jeito que vocês quiserem, já com as alterações. Ó, eu costumo anotar tudinho o que eu quero fazer. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Então, para o corpinho da nossa necessaire, né, que no caso será a parte da frente e a parte de trás, eu peguei um tecido maior que o meu molde. Por isso que eu gosto de fazer molde, ó. Então, eu peguei ele maior, ó. Vou cortar a parte da frente e vou cortar a parte de trás. Então, eu peguei ele inteiro, fiz aqui o meu quilt livre. E aí, eu virei lá pelo lado da manta e sobrepus o meu molde aqui, ó. E marquei todinho o tamanho do meu molde, ó. Tá? Não precisa, o molde já tem uma margem de costura. Então, eu tirei uma e tirei duas. Tirei os dois espelhos da minha bolsinha, certo? E antes de eu recortar,
eu vim aqui em cima da marcação que eu fiz, eu bati uma costura na volta todinha, que é para dar segurança, para não desmanchar esse meu quilt também. E agora eu vou refilar bem certinho aqui, vou deixar do tamanho exato que eu preciso. Ó, recortei os dois espelhos da nossa bolsinha, ó. E agora nós vamos reservar ela, ó. Então, eu vou passar a medida para vocês, ó. Ela tem 18 centímetros de altura por 26 de largura. Esses são os espelhos da nossa bolsinha. E aí, nós vamos cortar também, desse mesmo tamanho, 2 vezes no tecido do forro, que eu vou precisar 2 vezes no tecido do forro. Uma até já adiantei aqui, então é 2 vezes no tecido do forro. Então, primeiro nós vamos preparar esse nosso bolsinho aqui, ó. O nosso bolsinho, ele mede, ó, 27 centímetros de largura por 13,5 de altura. E aí, você vai pegar no seu molde, ó, você vai dobrar o seu molde aqui no meio. E aí, a partir desse meio, você vai marcar 7 centímetros de um lado, 7 centímetros do outro, e aqui nas pontas é 6 centímetros. Então, eu cortei 2 vezes, ó, no tecidinho, são 2 bolsinhos, para ficar um de cada lado, e cortei também 2 vezes aqui no forrinho, ó. Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou sobrepor aqui, ó, um sobre o outro, direito com direito. Nós vamos preparar esse bolsinho aqui de dentro primeiro, ó, tá? Essas divisórias aqui. Então, vamos lá. Então, como eu quero fazer um falso viés aqui, eu preciso cortar ele um pouquinho maior para ele dar a virada lá do outro lado. Então, aqui, ó, quando eu for bater um pezinho de máquina, como a minha é uma industrial e a largura do pezinho é de 1,5, eu vou deixar um pouquinho mais de 1,5, que é para dar essa viradinha do meu falso viés. Vou bater o meu aqui e já mostro para vocês a quantidade que eu deixo. Então, alinha todo mundo bem certinho. Deixa eu colocar vocês mais pertinho aqui da máquina. E aí, nós vamos começar a fazer aqueles bolsinhos lá de dentro. Ó, então, eu deixei um pouquinho mais que meio centímetros. E agora, eu vou virar pra cá, ó. Eu vou abrir bem essas costurinhas e vou fazer um falso viés aqui, ó. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Aí, é só você vir aqui atrás, encontrar as 2 pontinhas aqui do tecido, que ele já vai dar esse acabamento que a gente precisa. Vou colocar uns clipes aqui só pra mim bater uma costurinha lá do outro lado, meninas. Ó, então tá todo mundo alinhado aqui. Agora eu viro aqui pro lado direito. O certo seria eu ir no ferro, né? Pra sentar essa costura aqui. Então, eu vou bater uma costurinha aqui, ó, pelo lado do direito, bem aqui nessa junção aqui do meu tecidinho, que é pra ele prender todo mundo aqui, pra nada sair do lugar. Então, é bem na beiradinha mesmo, não pega no falso viés. Ó, então, eu bati uma costurinha bem aqui no meio da junção, ó, não tá aparecendo, e aí ele ficou assim lá do outro lado, ó, do lado do avesso, digamos assim. Então, aqui, ó, eu rebati, aí eu vim com o meu molde que eu fiz, ó, e fiz as marcações, ó, marquei o meio do meu bolsinho e risquei. A partir do meio, eu marquei 7 centímetros e aqui tem 6. A mesma coisa desse outro lado aqui, ó. Agora, eu vou pegar o meu tecido do forro. Esse é o meu tecidinho do forro, porque do outro lado, para adiantar, eu já fiz, ó. Então, tudo que eu fizer aqui, você vai fazer 2 vezes no outro lado, tá?
Então, aqui no forro também, ó, eu marquei o centro dele, risquei com a caneta e marquei a mesma coisa. Então, aqui, ó, no forro, voltando, eu marquei 7 centímetros de um lado, 7 centímetros do outro, e aqui tem 6. Vamos conferir tudo, ó, 7 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 6 centímetros. Lembrando que aqui no bolsinho ele tem 7,5, tá? Então, ele vai ficar maior, ó, ele tá maior que o nosso forro, ó. Deixa eu colocar a fita aqui, que se eu precisar ela já tá aqui. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar essa marcação com essa marcação do forro, ó. Então, você coloca o meio com meio, bem certinho, ó, meio com meio. E aí, nós vamos prender aqui, que é pra ficar todo mundo bem certinho. Certifica-se que ele está aqui no meio aqui e aqui embaixo também, ó, que é pra não dar errado, ó. Então, o meu está casando no meio certinho. Então, nós vamos prender inicialmente aqui, ó. Que é pra ele não sair do lugar e a gente poder bater essa costura com segurança. Ó, prendi, agora eu vou passar uma costura bem aqui no meio primeiro, ó. Então, eu começo aqui de baixo, ó. E daí eu venho até aqui em cima, aí eu não preciso dar retrocesso aqui em cima pra não ficar feio, ó. Então, eu começo aqui embaixo. Aqui sim eu dou um retrocesso, porque quando a gente prender ele nem vai aparecer. Então, eu venho aqui bem devagarzinho, bato uma costurinha bem aqui nessa primeira marcação do meio. Daí, eu venho até aqui em cima, ó, paro a minha agulha embaixo. Aí, eu viro e eu já reforço essa minha costurinha, ó. Passa bem pertinho, bem certinho em cima da outra, pra não ficar aquela coisa bagunçada. Ó, daí não fica retrocesso aqui em cima, ó. Então, você começa daqui de baixo, você vem até aqui em cima, vira o seu tecidinho e continua com essa costura. Agora, o que nós vamos fazer, ó? Agora, nós vamos alinhar, você está vendo que a marcação daqui está maior que a do tecido do forro. Então, nós vamos alinhar ela aqui, ó. Porque esse espacinho de meio centímetros, ele vai servir para mim encaixar as coisas lá dentro, ó. Por isso que você tem que marcar no forro e tem que marcar no bolsinho. Então, alinha todo mundo bem certinho aqui, que é para ficar marcação com marcação, bem certinho, ó. A medida é exata, ó. Ou então, se você quiser, você pode até prender aqui nas laterais primeiro, você faz o que você achar melhor para você aí, ó. Eu vou fazer assim, ó, eu vou marcar aqui primeiro, eu vou prender aqui na lateral, que depois eu já dou o desconto lá, ó. Então, ó, tá bem certinho as medidas. Então, dá só uma prendida aqui, que é pra não soltar. E aí, você alinha todo mundo bem certinho aqui, ó. E aí, bate outra costurinha. Aqui é bem na beiradinha, que é só uma costurinha de segurança mesmo. E a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado, ó. Esse tecidinho tá maior, eu vou alinhar ele com o meu forro, bem certinho. Se você quiser, você prende com alfinete, eu não vou prender. Então, certifica-se que ele está bem certinho lá embaixo, que é para não ficar solto depois. E bate uma costurinha de segurança aqui bem na beiradinha. Então, eu prendi bem aqui na beiradinha, uma costurinha de segurança, ó. E agora sim, ó, que tá todo mundo preso aqui, eu vou alinhar essas minhas marcações aqui e vou bater uma costurinha. Porque agora você já prendeu desse lado, ele vai ficar mais fácil para você alinhar, ó. E é meio centímetro só que eu preciso para dar tudo certo aqui, para dar a folguinha para caber o vidro de acetona, que é a minha referência para fazer esse bolsinho. É o que eu tenho de maior quando eu vou levar para minha manicure. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí eu fiz aqui já, tá vendo que aqui embaixo ficou uma folguinha? Então aqui, deixa eu ver, você dá uma leve pregada aqui, ó, faz uma preguinha bem aqui embaixo, ó. Que é pra ele ficar soltinho aqui em cima, mas justinho aqui embaixo, conforme está o nosso forro.
Então, alinha todo mundo bem certinho. A mesma coisa eu vou fazer com o outro bolsinho e já mostro pra vocês como que fica. Ó, meninas, então ele ficou assim, ó. Eu fiz 2 preguinhas aqui embaixo, tá dando pra ver direitinho? Fiz aqui e fiz nesses 2 bolsinhos do meio, ó. Então, a mesma coisa eu fiz com o outro. Então, eu fiquei com 2 bolsinhos já preparados aqui, ó. Então, ó, tá pronto aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar, ó, direito com direito. Eu já vou fechar essa minha peça. Toma cuidado que é pra ficar aqui, ó, o bolsinho alinhado com o bolsinho que está lá do outro lado, ó. Pra não ficar uma peça feia depois. Alinha todo mundo e prende. Então, agora eu estou prendendo todo mundo aqui, que eu vou fechar essa parte do meu forro. Ó, todo mundo alinhado, bem certinho. E agora eu vou bater uma costura, ó, nas 2 laterais e também no fundo. Vou fazer tipo aqui um saquinho, né? E agora sim eu vou fechar. Eu gosto de fechar o fundo primeiro, tá? Que é pra ele não sair do lugar. Então, vamos tirar todo mundo aqui, né? Esse monte de fio que ficou aqui. E aí, ó, a gente desvira só pra gente conferir, pra ver se tá tudo certinho lá do outro lado, ó. Então, já ficou o nosso forro com as divisórias aqui dentro, ó. Tá tudo certinho aqui, ó. Aqui a gente já aproveita também, nós já vamos marcar a nossa caixinha de leite. A minha caixinha de leite, eu marquei 3,5 a minha caixinha de leite. Então, é a partir das costuras que você marca os 3,5, tá? 3,5 de um lado e 3,5 do outro. Eu acho que ficou um bom tamanho. Eu gostei muito desse tamanho. Se você quiser, você pode fazer menor ou você pode fazer maior, mas eu prefiro fazer desse jeito. Então, vamos alinhar todo mundo aqui para marcar a nossa caixinha de leite. Se você quiser, você já pode traçar uma diagonal aqui, ó, que é pra você ter certeza que ela vai ficar bem certinha. Eu só não vou cortar ela agora, tá? Como eu vou embutir a minha bolsinha, então eu gosto que ela fique, que a caixinha de leite fique sem cortar. Depois que eu colocar lá do outro lado, daí eu venho e recorto. Mas se você quiser cortar, se você achar melhor, você pode fazer isso. Eu não vou fazer na minha. Eu tô marcando aqui, porque quando eu for juntar elas aqui, elas vão estar certinho, ó. Então, tá toda pronta a minha parte do forro e as caixinhas de leite já estão marcadas. Agora, nós vamos pegar a parte do tecido aqui do principal, ó, e vamos fazer a mesma coisa, ó, direito com direito. Prende todo mundo bem certinho, porque nós estamos fazendo em separado. O que vai prender todo mundo aqui vai ser o forro. Então, aqui vocês já podem prender todo mundo aqui. Deixa todo mundo bem alinhadinho. E nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Nós vamos fechar as 2 laterais e vamos fechar o fundo da nossa necessaire. Então, rebati aqui, né? Fechei. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar aqui também a minha caixinha de leite de 3,5. Prontinho. E agora sim, no tecido principal, agora pode fechar aqui a caixinha de leite, ó. Da parte principal, alinha todo mundo costurinha com costurinha. E aí, nós podemos passar uma costura já fechando a nossa caixinha de leite. Nós vamos bater uma costurinha bem aqui, que é para fechar essa caixinha de leite. Dá bastante retrocesso. Aqui no meinho também, ó, na junção das costuras, eu gosto de dar retrocesso.
E aí, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, agora aqui do tecido principal, eu já vou recortar. Só do forro que eu vou cortar só depois que eu terminar. Então, agora vamos desvirar essa nossa peça. Ajeita todo mundo bem certinho aqui. E aí, nós vamos unir, ó, meio com meio e vamos marcar o meio dessa nossa peça, ó, costura com costura e vamos marcar o meio. Agora, eu tenho um alicatinho chique no último, que eu vou marcar o meio da minha peça aqui, ó. Que nós vamos precisar, que é pra gente encaixar aqui a lapela que vai fechar a nossa bolsinha. Então, marquei o meio, ó, eu sempre, mesmo quando eu não vou usar a parte da frente, eu sempre gosto de marcar, porque se eu precisar colocar um botão, então já tá tudo marcado o centro da minha peça. Então, agora nós vamos reservar essa parte aqui também, que nós vamos fazer agora a abinha que vai fechar a nossa necessaire. Então, ó, a parte externa já está pronta e a parte do forro também já está pronta. Então, agora nós vamos fazer a nossa abinha, ó. Então, a abinha eu fiz assim, nessa composição. Eu cortei a minha manta maior que o meu molde, ó. O molde, deixa eu medir pra vocês quanto que ele tem. O nosso molde, ele tem 12 de altura por 22 de largura. Aqui, ó, na caixinha de leite, eu fiz de 3 centímetros, tá? Marquei 3 centímetros pra cima e do lado. E peguei um cone de linha e deixei assim arredondado, ó. Aqui, se você não quiser, você pode fazer quadrada, você pode fazer dos formatos que você está acostumado a fazer. Então, eu peguei a minha manta maior, ó, e aí eu fiz todo o meu trabalhinho. Aí, eu vim pelo lado da manta e sobrepus o meu molde aqui, ó, e bati uma marcação com a caneta. E agora, antes de eu recortar, eu vou também passar uma costura na volta todinha, que é para segurar essas minhas costuras. Então, agora eu vou refilar, que o molde também que eu fiz, ó, essas medidas já tem margem de costura, tá, meninas? Então, deixei do tamanho do meu molde, exatamente do tamanho do meu molde. E agora sim, eu vou pegar um tecidinho, né? Um tecido maior que a minha abinha, ó, eu vou virar direito com direito. E aí, eu vou vir aqui pelo lado da manta, ó, eu sempre gosto de cortar um pouquinho a mais. E agora, eu vou bater uma costura na volta todinha, vou desvirar essa minha peça. Eu vou deixar essa parte de cima aberta, que é por onde nós vamos desvirar essa peça. E agora sim eu vou refilar o meu forro que ficou maior do que a minha peça. Aqui nas curvinhas você pode dar uns piques se você quiser. E agora nós vamos desvirar essa nossa peça, vamos acertar todo mundo aqui, ó. Dá uma abrida aqui nas costuras, ó, que é pra ficar todo mundo bem assentado. Mas eu vou passar a minha aba, tá, meninas? Porque senão ela vai ficar feia e eu não quero. Eu não queria usar o ferro, mas vou usar. Porque vamos fazer a coisa certa, né? Então, vou alinhar todo mundo bem certinho aqui. E aí, ela fica bem bonita, ó. E ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Então, agora eu vou rebater uma costura de pesponto na volta todinha, que é pra dar acabamento nessa minha abinha. Faz bem bonito isso aqui, que é pra sua peça ficar maravilhinda. E aí, ficou assim o pesponto, ó. Então, vamos à parte, como que eu fiz esse efeito aqui, ó.
Então eu peguei, ó, uma manta R2, eu gosto de trabalhar, mas você pode usar qual estruturador que você tem costume de usar, ó. Então ela tá maior também que o meu molde. E aí aqui embaixo, ó, eu marquei o meio dessa minha manta, ó, que é onde eu vou começar a fazer esse trabalho, ó. Então está marcado o meio, dá pra ver, ó, o piquezinho aqui. Então vamos deixar o molde aqui. E aí para iniciar eu vou pegar um quadrado do tamanho que eu quiser. Como o meu retalhinho aqui era pouquinho, eu peguei o meu quadradinho, deixa eu ver quanto que dá. O meu quadradinho, ele dá 7 por 7 tem o meu quadradinho, ó. Aí eu dobrei ele como se fosse um guardanapo, né? Que é pra ele ficar assim, ó. Aí ele vai ficar nesse formato aqui. Aí nessa hora você vinca bem aqui no ferro, e aí o que que você vai fazer, ó? Marca do outro lado também, para ficar essa marcação. Acho que eu vou até passar o ferro aqui, que é para as iniciantes verem melhor o que que eu estou fazendo. Ó, eu dobrei de um lado e marquei. Para fazer, não é trabalhoso, meninas, só que a gente quer passar tudo certinho, né? Como que faz, ó. Então, eu marquei de um lado e vou marcar do outro também, ó. Aí vai ficar bem vincado aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Então, agora eu vou pegar esse meu biquinho, ó. Então, nessa marcação do meio, eu vou alinhar ele bem aqui embaixo, ó. Que é onde eu vou começar o meu trabalho, ó. Então, ele vai passar, ó. Tá vendo, ó? A marcação que eu fiz, ele vai passar para fora da manta, ó. Então, nessa hora, eu venho aqui e bato uma costurinha na volta todinha aqui, que é para fixar ele no lugar. Então, eu fiz aqui, ó, eu prendi ele do lado e aqui continua sobrando. Deixa essa sobra de tecido aqui, ó. Agora sim, eu vou pegar os tecidos que eu tenho disponível, ó. Eu tenho faixas de vários tamanhos, então eu vou virar direito da minha primeira faixa com o direito desse pedacinho que eu acabei de colocar aqui, ó. E vou alinhar aqui em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Ó, então eu vou alinhar com a parte de cima e aqui continua a minha faixa. Então agora eu vou vir aqui com um pezinho de máquina e vou prender esse meu tecidinho aqui, ó. Aqui é aleatório, você escolhe qual composição você quer. Dá retrocesso também no início e no final. Ó, então eu virei, ó, direito com direito. Alinhei aqui em cima, agora eu vou virar ele aqui pro outro lado, ó. Agora eu vou pegar um outro tecido, ao invés de eu colocar desse lado que eu acabei de costurar, eu vou fazer do lado contrário do que eu fiz, ó. Sempre alinhando faixa com faixa, ó. Tá vendo, ó? Minha sobra de tecido continua aqui embaixo. Agora eu venho aqui de novo na máquina, alinho todo mundo, abre bem as costurinhas, que é para não ficar empapuçado, né? Então, alinha todo mundo bem certinho, dá o retrocesso e costura até chegar lá no finalzinho da manta. E dá o retrocesso de novo. Ó, aí ele ficou assim, ó. Aí eu vou abrir e aí ele vai dando esse efeito que eu quero, ó. Aí quando eu abrir, eu vinco aqui de novo. Aí eu acabei de costurar esse tecido, correto? Então agora eu vou no sentido contrário a ele, ó. Então agora eu vou pegar um outro aqui e vou sempre, a minha referência vai ser sempre essa ponta aqui, não pode ser maior e nem menor, ó. Então eu vou juntar de novo, ó, direito com direito e vou passar uma costurinha bem aqui, bem certinho, alinho todo mundo. Aí você pode começar do lado que você quiser, mas sempre dá um retrocesso no início e no final. Então, agora eu vou virar o meu tecidinho e vai deixando isso aqui, ó. Depois você corta, ó. Você sempre faz do lado oposto do que você acabou de costurar, porque senão ele não dá esse efeito de escama de peixe. Eu chamo assim, se tem outro nome eu não sei. Aí eu vou pegar uma outra composição e vou sempre alinhar, ó, bem aqui no topo, onde da última que eu acabei de costurar, ó. Fica um efeito bem bonito, bem bacana e dá para fazer 1001 coisas usando essa técnica.
tô abrindo. Ó, tá vendo, ó, que a minha faixinha, essa aqui era de 3, ó. Então, como o meu pezinho de máquina era 2, era meio, então ela ficou 2,5, ó. Então, não tem uma regra para você usar e você tem que colocar só de 3. Você tem a regra que é usar os tecidos que você tem disponível aí na sua casa. Então, é só você brincar. Ó, aqui, ó, tá no comecinho da manta lá em cima, ó. Então, o seu tecidinho tem que ser maior, porque ele tem que passar a manta. Ele nunca pode ser do mesmo tamanho da manta. Abri todo mundo, aí ó, como eu finalizei, aí eu venho aqui com o ferro. Agora nessa hora você vem, você abre todo mundo bem certinho. E perceba a importância de você ir abrindo cada faixinha, ó. Abrindo que é para acomodar todo mundo bem juntinho aqui, ó. Aí nessa hora eu venho pelo lado da manta. Aí eu certifico que se cabe o meu molde aqui, ó. No caso ele coube bem certinho. Ele tá todo mundo coberto aqui. E aí é só vir aqui e fazer aquele mesmo processo, ó. Risca. Vocês aguentem firme aí que eu vou passar uma costura e vou refilar essa peça. Passei o meu molde, ó, marquei, passei uma costura toda em volta. E aí, nós vamos refilar essa peça aqui, ó. Ó, meninas, aí a aba ficou dessa forma aqui, ó. Então, tá aqui a nossa abinha. Se você quiser também, você pode fazer a necessaire toda assim, ó. Vai ficar bem legal também. Se você for fazer a necessaire toda, uma dica principalmente para as iniciantes, tô pegando o molde aqui, tá, meninas? Se você for fazer a necessaire toda, aí você já pega, ó, a manta do tamanho do espelho 2 vezes, entendeu? Ó, você pega um pedaço da manta que caiba 2 espelhos e mais a aba, ó. Daí você já faz tudo numa sequência só. Depois você vira tudo pelo lado da manta e já corta todo mundo. Não precisa você pegar só o tamanho do espelho e fazer um por um. Não, já mede com sobra, tá? Nunca faça do tamanho que você precisa, quando for quilt, quando for reaproveitamento de retalho, você sempre dá um desconto da maior. Então, você pega 2 vezes o espelho, né, na manta, e mais uma vez no tamanho da abinha, ó, que você já faz isso aqui tudo de uma vez. Você vai só emendar, depois você vai só cortar e refilar. Então, agora, voltando lá na peça original, já coloquei, já rebati, já coloquei o forro, né, meninas? Agora eu vou marcar o meio dessa minha pecinha e vou dar outro piquezinho aqui, que é para marcar o meio bem certinho. Agora eu tô chique no urso com esse alicate aqui que faz marcação. Ó, dei um pique no meio da minha abinha. Aí nós vamos pegar qualquer lado da nossa necessaire dos espelhos, porque tá tudo igual. E aí, antes de nós colocar o forro, nós vamos colocar a nossa abinha aqui, ó. Então, é o meio da abinha com o meio da nossa necessaire, ó. Então, alinha todo mundo meio com meio, bem bonitinho. Prende, que é pra ninguém sair fora, né? A gente não quer que ninguém saia fora. E aí, vamos prender e vamos bater uma costurinha aqui só pra mostrar pra ela aonde a gente quer que ela fique. Aí eu gosto de costurar pelo lado da manta. Então, você nunca comece a costurar, ó, antes aqui da sua abinha, porque aqui fica um pouquinho grosso, a sua máquina pode pular e sair fora. Então, você começa aqui, ó, aí você dá o retrocesso, depois você volta continuando. É só uma diquinha, quem quiser seguir, eu prefiro fazer assim. Então, eu vou lá, eu passo um pouquinho da frente, né?
dou uns pontinhos e volto com o retrocesso, e daí não tem perigo dela sair do lugar. E aí a minha abinha já está presa aqui no corpo. Outro detalhe, se porventura você for usar botão de pressão e quiser que ele fique embutido ou botão de imã, você tem que colocar ele antes de você bater aqui a costura, ó, senão depois não tem jeito de você embutir ele. O que que eu faço? Eu não dou marcação, desce 2, desce isso, desce aquilo, não. Eu sempre falo, faz da sua peça, a sua peça vai fazer de você o espelho dela, entendeu? Então ela vai olhar se ela vai ficar bonita. Então você vira ela pra você, ó. Se eu não tivesse batido a costurinha, eu deixaria preso aqui, daí no caso, para as iniciantes, hein? Eu colocaria um alfinete aqui, ó, para simular que a costura, ó. E aí eu viro a minha necessaire do meu ladinho aqui de frente para mim, ó. E eu marco onde eu quero esse botão, ó. Tá? Então eu não dou essa marcação, porque de repente eu dou uma marcação e você entra um pouquinho mais com a costura e aí você vai seguir a minha marcação e vai ficar brava comigo que eu dei a marcação errada. Então eu não dou. Então aprenda, ó, olhe para sua peça, põe ela de frente para você e veja aonde você quer o botão, ó. Geralmente eu deixo uma folga aqui, ó, porque quando a bolsinha estiver cheia, mesmo assim ela vai fechar e vai ficar bonita. Então depois que você visualizou, ela está certinha no lugar, aí você vem aqui, ó, com as duas alfinetinhas, ó, põe uma em cada lado onde você quer que vai o botão, ó. Certo? E aí você marca aqui em cima e marca aqui embaixo e já coloco a parte de cima do botão, se você quiser que ele fique embutido, antes de você costurar o forro aqui, ó. Então, como não é o caso, né, a minha, nessa daqui eu usei um botão de rebite, ó, que ele já tem acabamento, ó. Então eu não precisei colocar lá dentro do forro, eu precisei deixar só aqui no corpinho da bolsa. Mas isso aqui é outra história, quando a gente chegar lá, eu paro nesse ponto também. Vamos colocar aqui e vamos encaixar uma na outra. Então, virei aqui pro lado do avesso, ó, e o meu forrinho está pelo lado do direito, ó. Então, agora eu vou vestir o meu forrinho aqui dentro, organiza todo mundo bem certinho, e aí você vai casar, ó, as costuras das laterais com as costuras das laterais, ó. Prende todo mundo bem certinho aqui. E aí, bota uns clipes que é para segurar a volta todinha dessa nossa bolsinha. Como eu vou precisar colocar o botão ainda, como eu vou prender as caixinhas de leite para ficar todo mundo embutido, para quando a sua cliente tirar a peça não ficar aparecendo nada, eu vou deixar a abertura para a gente desvirar a peça aqui, ó, pelo lado da frente, tá? Depois a gente fecha com um pontinho invisível, que não vai ter problema nenhum, ó. Então eu vou marcar aqui que eu vou deixar uma abertura, que é por onde nós vamos desvirar essa nossa peça. Eu vou costurar pelo lado da manta, que é para nada sair do lugar. E aí eu vou começar a bater a costurinha aqui, ó. Deixando a abertura, eu vou dar a volta todinha e vou parar aqui na outra. Então, eu costurei, deixei uma abertura aqui, ó. E agora nós vamos desvirar essa nossa peça. Antes de desvirar, eu vou dar um pique aqui no contrário, ó. Que é pra me sinalizar essa minha virada onde eu quero. Então, vai bem devagarzinho, que é pra não cortar. E daí, quando eu for dar o ponto invisível, ele já está demarcado, ó. Eu cortei no sentido contrário, ó. Um pouquinho antes do retrocesso. E agora sim, nós vamos desvirar essa nossa peça. Então, tá todo mundo lá dentro, ó, bem certinho. E aí, antes de fechar e de bater uma costura na volta todinha,
eu vou marcar onde eu quero o meu botão, ó. Agora aqui é só mesmo uma questão de você acertar, levar o forro todo lá pra dentro, que é pra ficar bem certinho aqui. Então, eu já vou marcar aqui, vou deixar todo mundo bem certinho. E vou mostrar pra vocês também uma outra forma de fechar essa bolsinha, que eu tenho umas pecinhas aqui em casa, eu acho que vai ficar bem legal pra vocês verem, ó. Quando a gente for rebater aqui, você não rebate com a abinha aqui, ó. Levanta ela, ela vai pegar aqui por dentro da bolsa, tá? Então, deixa todo mundo no esquema. E aí, meninas, pra mostrar pra vocês como a gente pode agregar valor na peça, em vez dos botões, eu vou colocar essa pecinha aqui, ó. Eu vou colocar esse fechinho aqui, ó. Porque às vezes você tem em casa e não sabe aonde usar. De repente você pensa, ah, só posso colocar em peça pequena. Não, você pode usar numa peça dessa também, ó. Então a minha peça está virada para mim. E aí eu vou colocar essa minha pecinha aqui, ó. Então eu vou deixar ela com esse acabamento aqui, ó. Acho que ela vai ficar bem legal. Esse aqui é bem fácil de fazer. Eu vou marcar o meio primeiro, que ela é colocada com rebite. Então, eu vou marcar o meio da minha peça. Aqui agora eu não posso dar pique, né? Com o meu alicatinho chique no último. Agora aqui tem que ser com a caneta mesmo. Alinha todo mundo aqui. Vamos primeiro alinhar aonde vai essa pecinha. Se você não quiser, você coloca os botões. Pode colocar velcro. Mas a minha aqui eu vou usar esse efeito aqui que eu achei bem legal, ó. Então, vou centralizar bem certinho. E vou marcar aonde eu quero esse meu furinho aqui, ó. Daí eu vou colocar na balancinha. Aí, quando eu vi essa peça aqui em casa, eu falei, gente, eu acho que vai ficar bem legal e vai agregar valor à minha peça. Então, agora eu vou pegar o meu balancinho, porque eu quero sobrepor isso aqui, ó. Então, agora eu posso até tirar dessa... Não, eu vou deixar aqui na fivela mesmo, ó. Marquei aonde vai aqui os dois buraquinhos. E agora sim, eu vou sobrepor aqui e vou colocar na balancinha, ó. Aqui eu posso furar junto com o forro, porque esse meu rebite, ele tem acabamento dos dois lados, ó. Então, o acabamento dele, ó, não preciso embutir. Se você não tiver com o seu rebite com o acabamento dos dois lados, ele duplo, aí você tem também que embutir ele para não ficar aquela coisa feia. Para sua cliente, né, gostar da peça que você está apresentando para ela. Então, deixa eu furar aqui do outro lado, já mostro pra vocês. Essa aqui é uma parte que você tem que tomar bastante cuidado, né? Que é pra dar tudo certo, não sair torto. Então, vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Aí, ele tem acabamento do outro lado, eu não vou precisar embutir. Veja direitinho, porque uma vez colocado, você perde a peça se você não tiver cuidado para fazer certinho, ó. Agora é só eu vir aqui na minha balancinha, que tem uma matriz específica também. Então, é só essa parte mesmo que eu vou precisar, ó. E agora, voltando, ó, já coloquei a minha pecinha, ó, meu rebite, ele tem acabamento dos dois lados. E agora, eu vou voltar lá para baixo para me sinalizar onde eu quero que ela fique, ó. Porque aqui o outro lado é com botão imã, tá? Então, quem não conhece essa pecinha, esse acessório é bem interessante, dá para usar ele em um monte de lugar, ó. Então, eu até prendi aqui e vou olhar para ver aonde que ela está certinha. Por isso que eu não gosto de dar medidas na hora do botão, meninas. Porque pode ser que não fique a contento aí, vocês nem gostem. Então, agora eu vou pegar a caneta e vou marcar aqui do outro lado aonde vai a outra parte do meu botão, que no caso é de imã. Então, marquei aqui. E aí, eu vou colocar, vou marcar aqui, ó, com o gabarito, né, da outra parte do botão. E vou marcar antes de eu furar, ó. Então, vou marcar, ele vai ficar embutido lá dentro. Sempre alinhando aqui, ó, com o meio. Lembra que eu dei o pique aqui na frente também, ó? Então, já dá para dar uma alinhada aqui. Então, eu vou usar o próprio gabarito. E aproveitar que tá aberto aqui, eu vou deixar esse meu botão embutido também. Aqui eu acho que as meninas já sabem, né, como usa esse botão. Então, furei aqui e vou colocar a parte de baixo, ó, do meu botão. Então, ele vai ficar todo embutido.
bem bonito, vai ficar uma peça maravilhosa. Vocês vão amar fazer, meninas, mas não se prendam se por acaso vocês não têm esse fecho, né? Coloca velcro, coloca um botão encapado que fica bonito também. Então fica bem legal, ó. Então já sobrepus aqui o meu botão, ó. Então ela vai ficar dessa forma aqui. E aí nós vamos agora finalizar. Ó, então agora nós vamos fechar todo mundo aqui, ó. Aqui, nessa parte aqui, ó, que nós vamos fechar toda a volta, nós vamos rebater uma costura na volta. Então aqui você junta todo mundo aqui bem certinho, ó. Lembra que eu dei um pique na diagonal aqui? Então, ela vai demarcar pra mim aonde eu quero que ela fique. Aqui na parte onde tem manta, fica um pouquinho mais difícil, mas dá perfeitamente pra marcar. Se você quiser, você pode passar um fiozinho de cola aqui também, que dá certinho. Então, quando eu rebater essa minha costura aqui, ó, automaticamente ela já vai fechar essa abertura aqui que nós usamos para desvirar a nossa peça. Então, ajeita todo mundo, deixa um trabalho limpo e bem bonito. Ó, então fechei aquela minha abertura e agora eu vou passar uma costura na volta todinha, que é para deixar todo mundo bem certinho no lugar. Eu sempre começo aqui na emenda, eu nunca começo aqui na frente, onde vai ficar muito visível. Então agora você pode costurar tanto do lado da frente como do lado do forro. Eu prefiro costurar do lado do forro, porque daí eu já vou ajeitando ele aqui para ele não pular lá pro outro lado. Então eu prefiro fazer assim. Dou um retrocesso aqui. E aí, vamos finalizar essa nossa peça. Faz um presponto bem bonito, devagar, porque acabamento é tudo nessa vida. Então, agora, o que eu vou fazer com a minha caixinha de leite, ó? O que você tem que tomar cuidado, é que você tem que pegar o mesmo lado do forro, é o mesmo lado da caixinha de leite do tecido principal. Então, você usa aqui, ó, e pega a sua caixinha de leite que está lá, ó, que a gente já cortou. E a mesma coisa você vai fazer com a marcação da caixinha de leite lá do forro, ó. Lembra que nós marcamos, ó? Ela está marcada aqui ainda, ó. Então, é só você dobrar ela aqui, bem na marcação que nós fizemos, ó. Ajeita todo mundo bem certinho e alinha essa caixinha de leite do forro com a caixinha de leite aqui do tecido principal. Então, vou alinhar a minha aqui. Ela dá um pouquinho de trabalho, mas a peça fica bem mais bonita, porque a pessoa fica tentando adivinhar de onde você, como que você fez para prender. Necessariamente não precisa ser na mesma costura, tá? Por isso que nesse caso, quando eu vou embutir, eu não corto a caixinha de leite, porque quando você corta, pode ser que você deixe algum tecido sem costurar. Então, eu prefiro ter a segurança de prender todo mundo para depois eu recortar. Então, agora aqui é só eu alinhar bem as marcações aqui e passar uma costurinha, lembrando que não precisa ser na mesma que você fez primeiro da caixinha de leite do tecido principal. Ó, então ela está um pouquinho antes da costura original, agora eu posso vir aqui e recortar. Eu prefiro fazer assim, ó. Então, recortei e agora eu vou pegar a outra caixinha de leite lá do outro lado. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica um trabalho mais limpo, mais bonito. E agora é só você achar a outra caixinha de leite. Sempre obedecendo o mesmo lado, ó. Pega a marcação que você fez, como se você fosse fechar a caixinha de leite do forro. Só que ao invés disso, você vai juntar a caixinha de leite com a caixinha de leite do tecido principal. Então, alinha todo mundo bem certinho. E aí, é só bater uma costurinha aqui, que vai ficar todo mundo embutido, muito bacana. Agora, podemos recortar. E agora sim, voltamos lá do princípio. Aí, ficou todo mundo embutido aqui dentro. Tô só organizando a minha aqui, meninas, que é para vocês poderem ver direitinho o que eu fiz. Ajeita todo mundo aqui, aproveita enquanto está aberto aqui em cima ainda. E aí, ficou todo mundo bem embutido aqui, ó. Aqui também nessa abertura, você pode, antes de fazer o presponto,
fechar com um pontinho invisível e depois você faz o press-ponto. Aí vai ficar a gosto do cliente. Se você tem habilidade, bem, eu já fecho com a própria costura de acabamento. Ó, a minha aba está aqui pra cima, ó, ficar livre aqui pra mim passar esse press-ponto. Vai ajeitando o forro bem direitinho, que é pra ficar bem legal. Estou quase chegando aqui já, onde eu iniciei. E agora é só dar o retrocesso e cortar as pontinhas de linhas que eventualmente possa ter ficado. Então agora é só acertar todo mundo aqui dentro, ó, ela fica todo mundo bem certinha. O forrinho fica preso aqui na parte de dentro, ó. Então aí agora é só pegar os lados certinho e aí a nossa bolsinha já está pronta. Deixa eu arrumar todo mundo bem certinho, que é para ela ficar bem bonita. E aí nós vamos começar a colocar as coisinhas aqui dentro, ó. Então eu me baseei pelo vidro de acetona, né, que é o maior que tem. Então agora é só você encaixando as coisas aqui dentro, ó. Aí eu já coloquei acetona, qualquer outra coisa, né, que você queira colocar aqui dentro da bolsinha, ó. Vai um cortador de unha, o que mais que vai? Cabe os esmaltes, aí você espalha aqui pelos bolsinhos, que cabe bastante coisa aqui dentro. Inclusive o alicatinho, ó, para as meninas que sabem fazer um estojinho bem bonitinho, você pode fazer um estojinho para encapar ele, e aí ele vai caber aqui dentro também, ó. Aqui também no meu, ó, eu fiz uma toalhinha, ó. Quem quiser fazer uma toalhinha e colocar, eu não vou fazer dessa porque eu estou sem a toalhinha, mas da outra eu fiz. Deixa eu ver quanto que mede a minha toalhinha. A minha toalhinha, ela tem 31 de altura por 22 de largura. Aí eu fiz uma barrinha, ó, acompanhando a bolsa. E aí a gente só dobra ela aqui. Dá uma arrumada bem bonitinha e coloca bem aqui no meinho. E aí a nossa peça vai ficar assim, ó, depois de pronta, de cheia. E aí é só acertar aqui, ó. E ela vai ficar dessa forma aqui, ó, meninas. Então é isso a proposta, ó. Eu achei que ficou bem bonita com esse fecho aqui. Tchau, meninas. Tchau, até a próxima.